Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 25 de junho de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o agasalhado Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Que frio da porra, meu irmão. Égua. Boa noite. Seguindo a apresentação, temos ele hoje vestido de branco. Que isso, olha aí, ó, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pela paz. Vestindo branco pela paz. Pintei uma unha. Olha só, pintou unha de qual cor, Rodrigo? De branco, pela paz. De branco? Ah, entendi, tá certo. Mas foi com corretivo Com certeza, tem que ser, né? É o correto. Tá. Ok, beleza. Corretivo correto. Seguindo aqui nossa apresentação, temos ela que usa a caneca com o próprio nome. Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Eu ganhei de presente de aniversário. Na verdade, não. Tô aqui numa crise de sinusite. Quase que eu desistia de gravar quando eu me lembrei que a Ana Raíssa falava que ela não gosta de ouvir podcast com gente de nariz entupido. Então, peço desculpas aos ouvintes. Eu vou falar o mínimo possível. Fechando o nosso quinteto de hoje, temos ela, que está acompanhando todos os jogos da Copa do Mundo. Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Eu gostaria de saber se eu vou precisar usar chinelo no Rio de Janeiro em agosto. Sempre, Ana. No Rio você usa chinelo de dezembro a dezembro, de janeiro a janeiro. Eu vou ter que pôr elástico na minha havaiana, eu não sei andar de chinelo. Sabe, igual de criança? Anda com aqueles que tá na moda, que é você só enfia o pé, não tem ali a tira no meio. Aí é mais fácil. Mas o problema é o calcanhar. Não, é tipo Crocs. Solto, pô. É o quê? calcanhar solto é que me pega. O calcanhar solto é que te pega. A Crocs então, ó, o Rodrigo. Você tem que Crocs, ver como a pessoa da... Não, uma sandália que tem uma tira prendendo atrás, senão a gente tá fazendo propaganda. O elástico da Havaiana, pô. Pensa, você tem que pensar que eu sou uma pessoa desse tamanho e que calça 37. Meu pé não é muito funcional. Mas até Mesmo agosto a gente dá um jeito, pé, olha só. Até agosto a gente dá um jeito, lembrando que em agosto todo mundo no Rio, dia 22 de agosto, terá aqui o nosso encontro com a bancada inteira reunida no Rio de Janeiro. Esperamos que os ouvintes compareçam, não temos o local ainda definido, mas vamos informar mais pra frente, mas save the date, é assim que se fala, né? Save the date, 22 de agosto, aí na sua agenda, no seu aplicativo do celular, no seu bloquinho, marca aí, porque queremos o máximo de ouvintes nos encontrando aqui no Rio. Se não aparecer nenhum ouvinte, a gente vai para um bar e vamos fazer um jogo só entre a gente, para Ana finalmente poder conhecer regras de jogos ao vivo. Por que eu tô falando isso? Para fazer o gancho com o Game Show do Midcast Política, né, que teve a participação do PJ Brandão, que gravamos essa semana no dia 23, e que quando sair esse episódio provavelmente já está no feed, mas também está lá no nosso YouTube do Midcast, no nosso canal, um Game Show que não teve um erro, não teve um problema, não teve uma injustiça. Isso é inédito. Né? Inédito, então confiram. O Diego rindo aqui quando ele escutou, não teve nenhuma injustiça. Então confiram lá o nosso último Game Show. E chega de enrolação, vamos agora para o nosso primeiro bloco. Copa do Mundo e São João rolando, Congresso praticamente parado, com o Alcolumbre dando folga fora de época para os senadores. Inclusive o Romário estava lá dançando em boate em Miami, né? Ele que está como comentarista da Cazé TV, enquanto deveria estar trabalhando pelo Rio de Janeiro. Enfim, nós vamos falar sobre o que então, nesse marasmo? Sobre casos de família. Ontem, dia 24, dia do Jogo do Brasil, Michele Bolsonaro publicou um depoimento nas redes sociais em que diz ter sido maltratada e humilhada por Tara e Flávio. Em 2 vídeos, Michele expõe uma briga com Flávio e diz que eles não se falam desde o fim de 2025. A discussão dos dois envolve a disputa pelo palanque do PL no Ceará, em que o partido tentou se aliar com o ex-governador Ciro Gomes, apoio criticado por Michele, e nesse momento temos um ponto de interseção entre Ana Raíssa e Michele Bolsonaro, que é o quê? Eu também não falo com Flávio Bolsonaro desde 2025. Achei que era a repulsa Ciro Gomes, Ana Raíssa. Ah, também. Também. Então tem 2 pontos de interseção, olha que maravilha. Em suas redes sociais, o conteúdo publicado por Michele, que alcançou mais de 10 milhões de menções, de acordo com um levantamento inédito da empresa de análise digital Ativo Web Data Lab. Lembrando que nós estamos gravando no dia seguinte após a publicação do vídeo, ou seja, mais
de 10 milhões em apenas um dia. No mesmo dia da publicação, vulgo ontem, Tara e Flávio disse durante uma live: hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Fecha aspas. Após a repercussão dos vídeos da sua madrasta, o senador pediu desculpas e disse que não queria ofender Michelle. Fez um vídeo aí todo calminho, pedindo união dos povos e tudo mais. Um dia antes de Michelle publicar o seu depoimento nas redes sociais, o deputado federal André Fernandes, como é que era o apelido dele? Que a Samia Bonfim, a Érica disse. Raspacu, que a Erika Hilton relembrou lá no dia da votação da escala 6x1, né? Ele que foi pivô da briga entre os dois, né? Declarou que Michelle poderia fazer o que quiser com sua oposição à aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará. E afirmou que, do Ceará, quem deve falar é o cearense. Ciro Gomes, por sua vez, falou nesta quinta-feira que não viu o vídeo nem vai ver, e que o assunto tratado por Michelle envolve coisas muito mais complexas do que a nossa paróquia aqui, em referência ao Estado cearense. Michelle afirmou nesta quinta-feira em suas redes sociais que não tem raiva de ninguém e que pediu união entre aliados para derrotar o atual desgoverno. E aí eu queria saber de vocês se, melhor do que eu ficar lendo aqui o texto introdutório, que tal fazermos um react do vídeo de Michelle na velocidade de 1,5? É melhor ficar lendo o texto introdutório. Continua, eu gosto da sua voz. Continua lendo o texto introdutório. Eu fiquei pensando que eu tinha agora uma coisa em comum com Ciro Gomes, que eu não queria ver. Dois. Mas vocês assistiram já o vídeo? Não. Eu tenho alergia a vídeo, eu não posso. Não, mas olha só, é o principal... Eu assisti a metade, né? O de 11 minutos. Então, era isso que eu sugeri, a gente assistia a versão reduzida ali. Mas olha só, é o principal tema do tem bloco. 11 minutos. Não, a gente assistiu no acelerado, pô. É o principal tema do bloco. Já teve ouvinte pedindo na rede. Não aconteceu nada no Congresso. O que a gente vai falar se não falar do vídeo da Michelle? Aquilo ali é pura poesia, puro cinema, cara. Viva São João, ontem foi dia de São João, né? Vamos falar do jogo do Brasil. Aí a Ana Raíssa vai sair da chamada, pô. Vamos falar de tratamento A capilar. opção é essa. E aí, Hoje Rodrigo? Andou arrancando algum dente? Não, hoje é midcast política, Nossa, mas gente. cara, não, você sentiu uma vontade agora? Não. Rapaz, falou que não pode, que tem que proibir Mazela também. Ó, o Midcast Sem Pauta já está publicado no nosso feed. Quem quiser conferir as coisas que Rodrigo Hipólito falou neste episódio, deixou muito ouvinte traumatizado. Então vá no feed ali. A bancada também, é. Apesar que agora que eu tô falando que deixou a galera traumatizada, não sei se alguém vai querer escutar, né? Mas enfim. Mas eu espero que funcione como psicologia reversa. Eu tomara que me dê raiva, que pelo menos vai me esquentar. Aqui é um podcast de família, né? Promovendo traumas. Ó, já botei no 1.25. 1,5, no mínimo. Uma camisa de baranga, ela tá usando uma camisa ridícula de baranga. Então, mas aí que tá. De Michelle mesmo, o Otávio Guedes fez uma análise, na verdade, que um pastor que ele consultou e tal falou: essa camisa que ela tá usando tem vários simbolismos, né, pros evangélicos, que só eles conseguem identificar, mas a gente não. Aí ele fez lá vários. O rolê dela, visualmente, é coisa de seita. Sim. É verdade. Tudo isso é seita. Não, parece que esses diplomas atrás é de um cara também, um pastor de alguma igreja evangélica. Não é dela o diploma. Essa não é dela. Tem umas referências aqui. O Otávio Guedes estava explicando hoje na Globo News isso. Tudo. E o rock'n'roll que é do capeta, o que tá fazendo aí no vídeo? Tem um rock'n'roll, uma estrela de Davi, ou seja, um judeu. Em Libra acho que é te amo, né? Não, a coisa mais demoníaca pra mim aí é essa taça. Não, porque tem ouvinte que não sabe, né? Essa taça. Essa taça é a coisa mais demoníaca. Pro ouvinte que tá só ouvindo, inclusive, né, tem um livro amarelo com, sei lá, uma japa mala ou uma estrela de Davi e uma pessoa fazendo o dedinho do rock, assim, né, levantado o polegar, o indicador e o mindinho fazendo Eu Te Amo em Libras, porém, para o ouvinte desavisado... Será que Michelle vem pro Rock in Rio? Será que já era essa referência? Será que ela é do rock? Enfim. Seita, nossa, smells like e o mapa do Brasil né? O mapa do Brasil na mesa, pois todo vermelho. O mapa vermelho, comunista, essa é uma mensagem cifrada para os comunistas. É para falar do desgoverno. Vamos dar aqui o play. Lembrando que o vídeo tem 27 minutos, a gente já vai assistir a partir da metade, porque o sofrimento tem limite. Vamos lá. Vê se vai sair o áudio pra vocês. A gente vai assistir a segunda metade. Essa boca botocada também, né? Não, menina, a boca dela tá tão dura, achei tão estranha essa boca dela. A maquiagem dela tá parecendo
parecendo que é vídeo de IA, parece que é a Michelle Dias, Parece né? A mesmo, estética parece do vídeo. Michelle Dias. Será que Essa não é? base. A base tá um tom mais escuro aí do que a cara dela. Por isso tá esquisito. Será que é uma É porque Michelle ela tá Dias? iluminada de lado. Então, tá parecendo Pra dar vídeo de IA, cara. Pra dar o tonzinho de seita mesmo. Porra, se ela fez 27 minutos de vídeo dela de IA, cara, o que ela gastou de água pra fazer essa merda? Meu Deus do céu. E quantas vezes não fez até sair o que queria? Pois é. A gente vai assistir aqui a segunda metade do vídeo, porque a parte que ela fala mais do Tari Flávio e tal, a primeira parte ela fala mais contra o PT e tudo, mas é a parte que foi mais divulgada. Vamos lá. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. Antes de seguir, eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. Agora deixa eu comentar uma que coisa. Esse candidato que ela tá falando é o Girão, tá? Só deixando claro. E o tanto de ponto e vírgula errado nessa legenda. E não é legenda gerada por IA, viu? É legenda feita. E tá escrito errado. É estranho a pessoa ter um enteado de 40 e tantos anos. Pra mim, enteados tem que ter 12 anos. Criança, né? Tem que ser criança, né? É igual sobrinho também. Depois de adulto, não tem mais sobrinho. É uma pessoa da sua família ali. Depois Sobrinho de é adulto, criança. não tem mais sobrinho. Sobrinho, enteado, é tudo criança. Criança adolescente. Vamos lá. Não é questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinha. Marido, né? Em nenhum momento, que é pra não dar um nojinho assim quando ela for falar. E o legal é que ela vai botar o trecho da fala do Ciro Gomes, que é justamente criticando, chamando agora ele de... hater. Eu queria tipo a Chiquinha defendendo seu Madruga. Isso, ou é o Chaves, defendendo Chaves. Queria dar os parabéns pro Ciro Gomes, que eu não fazia a mínima ideia que ele era o principal responsável pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Obrigada. Porque acho que foi um pedido do PDT, né, que gerou isso. De corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Parabéns, Micheque. Obrigado por levar a mensagem a toda. Nossa. Tá vendo? Eu falei, aquele mapa vermelho era um sinal. Caraca, maravilhoso, cara. Vamos lá. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro tá com medo? Tá com medo que esses filhos dele são tudo bandido. O que tá acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo tá chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem... O bom que, assim, ela que fez questão de botar 2 vezes o trecho em que ele fala: os filhos do Bolsonaro são tudo bandido. Oh, hater. Uma aliança com um candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais. Durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Eu não sei quem é essa mulher que ela tá citando. Tem a foto aqui no vídeo, mas eu não sei. Assim. Vamos nos manter assim. Não, mas assim, não interessa quem sim. seja, essa é uma família bizarríssima. Bizarro, esse homem tá morto tem 7 dias, o marido Alguém dela. olha, alguém repara no rosto dessa criança cabeluda que tá à direita ali, ao lado da mulher. Que assustador, cara. Elas têm uma carinha de cansada mesmo. O mais tranquilinho é o que tá perto aqui do homem, que claramente foi a Damares que arranjou. Não é biológico. Não é, porque os outros estão meio apavorados. Esse marido tá morto há 7 dias, gente. Olha. O Tancredo estava mais vivo naquela foto. Ela parece que suga a energia de todos eles, porque ela é a única que tá plena. É verdade, é verdade.
Não, A menina cabeluda esse é de cara filme tem de o terror. pior tipo de calvície que existe. Aquele cara tem o pior tipo de calvície que existe. Vamos seguir aqui, porque o foco não é não era pra esses ver dois que a gente nem vídeo? sabe. Não, vamos focar na protagonista aqui. Pô, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que sua mulher tem que ceder? Não dá pra aceitar. E foi Agora que Muito percebe. feminista, Michele. Exato, era o que eu ia falar, cara. Depois eu vou tentar puxar um fio em relação a isso, mas vamos seguir aqui. Vamos lá. exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com um homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas histórias. E não Bom que ela vai e repete, ovos e serpentes nas histórias. Pra reforçar bastante. Não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota. Disse que lamentava se eles se sentiam afrontados. Que respeitava a opinião deles. Pedi perdão. Mas disse também. Rapidinho, o mapa que ela tá aqui na mesa são dos presidentes estaduais do PL Mulher. E é um mapa todo vermelho, cara. Que curioso. Deve ser rosa, deve ser magenta. Deve ser. Reni falou aqui nos comentários que era cor-de-rosa, mas eu não entendi a que se referia, então era isso. Só pra deixar claro, ela não tá errando nada, mas ela tá lendo, tá, gente? Repara no olho dela, ela tá com teleprompter. Ela tá... tem teleprompter. Tem, é tudo Mas muito bem produzido aqui, né? Não, tá rolando media training nela, né? Com certeza. Há tempos a gente vem falando isso, que ela tá melhorando na forma de comunicação dela. Sim. E vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo... Essa parte eu achei muito boa. Não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Chamou Flavinho e companhia de oportunista. Caraca, muito obrigado, Michele. Ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca. E, na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião. E eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, pra falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro. Instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação. Ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. O risinho que ela dá quando ela dá os números e fala assim, eles achavam que eu não entendia nada de política, assim, é de um sarcasmo bom, hein? E é uma forma também dela, assim, o PL aparentemente não gostou nada, né? Sim. Os pronunciamentos foram nesse sentido. Mas, assim, é uma forma dela dizer assim, ó, eu não sou descartável, não. Olha o tanto de coisa que eu consegui num nicho em que o bolsonarismo tem dificuldade de penetrar. Marcou posição, né? Marcou posição. Sim. Respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu não carrego rancor no coração. Imagina se contrário de Rodrigo, essa foi com o Rodrigo. Rodrigo Hipólito. Aí você vê que não, realmente, Michele Bolsonaro e eu estamos em espectros opostos da realidade. Caraca, ela faz um vídeo de meia hora pra falar mal do enteado e falar, eu não guardo rancor no coração. Imagina se eu guardasse. O que ela quis dizer foi isso, imagina se eu tivesse com rancor de você. Exatamente, cara. Faria pior que o Rodrigo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todo o mal que me fazem é ao meu Deus que essas pessoas prestarão contas. Mas preciso que você entenda uma coisa, e isso é importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim
reconhecer que aquela relação não é saudável. Perdão é libertação, não é obrigação. Segundo, não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que adiem para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Convicção dela vai até a página 2, né? No segundo turno tá liberado, mas no primeiro, não, que isso. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem, mas os caciques do partido no Estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável, e ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. Eu não aguento mais esse tanto de travessamento. Essa pausa dramática para beber o copo d'água do copo criticado por Rodrigo. Ó a cara, ó a cara. Caraca, cara, é muito media training, muito. E logo depois de falar que Bolsonaro e Lula são iguais, né? Com certeza tem no prompt pausa para beber água. Com certeza. Não, e ela tá ensaiadíssima. E o copo até parece que está vazio, né? Mas enfim, deve ser um pouquinho. Não tem. É só uma questão de tempo água, assim, para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Toma. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Quarto, as tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo, não me conhecem direito e não sabem o que eu penso. Segundo, minha prioridade agora não são candidaturas. Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido que está precisando de mim. Meu futuro político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E o que ela quis dizer com isso? O marido dela tá com o pé na cova. Ela não tem vai, cuidar, né? Tem que cuidar. E depois, meu amigo, segura. Que é isso. É isso aí. Que seja. Aliás, eu tenho uma teoria. Só esperar terminar o vídeo, vou lançar a teoria aqui. Vamos lá. Sou eu mesma quem falarei. Não preciso de porta-voz. Entendam, tudo isso que falei nesse vídeo aconteceu antes da indicação feita pelo meu marido. Os fatos são anteriores e não tem nada a ver com escolhas e cargos. Tem a ver com respeito e consideração. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio. Nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram. E onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer. O que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Essa foi na jugular do Bananinha e companhia, né, cara? Está no exterior. Que isso, cara. E é bom que ela não fala o nome de ninguém, né? Sempre as indicações. Só do Flávio que ela fala. Aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada, além de egoísmo. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Aí, essa aí foi tom de ameaça, hein? Eu senti uma leve ameaça da Micheque, hein? Não gosto de mentiras. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito. Quase a verdade tudo. Está aqui, Falei para quase quem quiser tudo. Ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Por último, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente, de maneira muito especial, as minhas presidentes estaduais e municipais por todo o empenho e dedicação à nossa missão e pelo apoio que vocês têm dado à pré-candidatura do Flávio. Vocês são o verdadeiro alicerce da nossa nação. São a força delicada que transforma o mundo. Vocês definem hoje o futuro do nosso país. Continuem firmes nesse propósito. As dificuldades nos fortalecem e a esperança tudo vence. Eu amo a vida de cada uma de vocês, mulheres alicerçadas. Mulheres alicerçadas. Acho que já tá bom. Aliciadas. Aliciada. E aí, o que acontece, né? Ela dá mais agressiva, né? Dá mais um recado aqui dizendo, ó, eu tenho
todas as presidentes dos diretórios na minha mão aqui. Você vai querer realmente brigar? E a hora que ela fala, né, eu agradeço por todo o apoio que vocês dão à candidatura do Flávio. Ela tá dizendo o quê? A gente pode tirar esse apoio. Exatamente. E aí eu queria levantar uma bola aqui, que é o seguinte, Ana Raíssa, principalmente a Ana Raíssa Thaís, vocês acham que com essa manobra, esse jeito que Michele está agindo, está próximo de surgir o feminismo neopentecostal? Eu vou tentar aqui evoluir isso. Porque assim, você percebe no vídeo da Michele que ela meio que diz que ela continua submissa, né? Porque quando tiver que ser e aceitar lá a decisão do varão dela, ela vai se recolher e tudo mais, cita a fé e os princípios dela, mas ao mesmo tempo ela diz que também quer o protagonismo, ela firma ali o pé, né? Ela bota a banca e diz que, ó, eu tô aqui, apesar de ter sofrido uma injustiça e tal, e aí ela vai e denuncia ele, e aí para mostrar o quê? Ó, eu tenho voz, eu tenho muito apoio, né? Não vão me calar. Aí acho que comunica muito com o jeito também que a Damares se utiliza dessa comunicação. Aquela pastora que fez sucesso há pouco tempo, né? Viralizou há pouco tempo também, levando por essa linha, né? Então, assim, eu acho que eles estão aproveitando, né, essa força que elas estão tendo aí com a parte evangélica, né, das mulheres, aí nessa nova pegada que o PL está fazendo, com essa questão de aumentar a presença feminina, não só em candidaturas, mas possivelmente congressistas eleitos, né? E quando ela agradecem no final cada uma das presidentes dos diretórios estaduais, vocês acham que eles estão realmente querendo enveredar por essa linha de fazer uma defesa, né, das mulheres, mas com essa via neopentecostal de, né, trazer a religião junto, fazendo esse feminismo aí diferente? E ó, não me surpreenderia se depois de Tara e Flávio perder a eleição, Michele anunciar que vai tentar fundar o Partido da Mulher Cristã. Não me surpreenderia. Eu não sei, assim, no PL ela não tem muito poder, e eu acho que nenhum outro partido que exista, assim, ela conseguiria assumir tanto poder. Talvez o Partido da Mulher Brasileira, viu? Já visualizo aí, de repente, Michele indo pro Partido da Mulher Brasileira, apesar de ser um partido com bem menos dinheiro do que o PL. Mas, assim, quando ela tava falando, eles publicam vídeos tirando o Bolsonaro do meu nome, do meu sobrenome. E aí eu fiz, puta que pariu, será que Michele é a nossa Keiko? Então, assim, não sei se seria possível ela alçar os voos que ela pode estar desejando alçar. Mas o feminismo neopentecostal parece uma ameaça, assim. Essa coisa, assim, de que nós somos fortes, mas nós edificamos o nosso lar, né? Nós seguramos a onda, mas nós somos submissas. Por aí vai. Mas o que eu ia falar naquela hora que eu me esqueci, eu fiquei me perguntando, quem será que escreveu esse texto com ela? Será que foi alguém do diretório, assim, desse PL Mulher? Porque não é qualquer pessoa, assim, que pode escrever esse texto junto com ela, e não é qualquer pessoa que vai querer estar do lado dela nessa trincheira também. E o Reni fez um comentário aqui pertinente. Lembrem-se que ela é bem próxima ao André Mendonça, relator do caso Master, né? Então, sempre bom ter isso em perspectiva. E aí, Ana, um perigo? Eu acho um periguíssimo. Ela tá testando aí para ver até onde ela realmente tem o apoio das mulheres do partido, porque ela vai cair fora. O PL, eu concordo com a Thaís, o PL não faz questão nenhuma dela, então ela tá testando aí qual a influência que ela tem para caso ela queira fundar um partido ou sair desse partido. Então é um teste. Ela falou que que falou quase tudo que ela queria. É uma ameaça de novo vídeo também. E quanto a esse feminismo neopentecostal, ele é um sintoma dos nossos tempos, porque ele é filho do feminismo neoliberal. Que é o quê? Nossa, você também pode ser CEO de empresa. Venha você também ser uma exploradora de trabalhadores. O que a gente entende por feminismo hoje, sabe? Infelizmente, o feminismo mainstream, que não gosta de se chamar de feminismo, é o feminismo neoliberal. Como assim a Margaret Thatcher não tem girl power? Ou achar que as mulheres têm que ter representatividade não importa como. E eu já falei aqui mais de uma vez que eu prefiro muito mais votar num homem
de esquerda do que na Damares, por ser mulher. Essa cegueira, quando se fala de feminismo, que a gente acha que ter uma mulher a qualquer custo é feminismo, e aí ele caminhou por esse feminismo de direita, esse feminismo neoliberal, e eu vou mais uma vez falar mal do sertanejo. Essa palhaçada de mulher cantando sertanejo, porque essa palhaçada de existir sertanejo, ajudou a tornar isso muito mais palatável, ajudou a tornar muito mais aceitável mulheres com discursos machistas, misóginos, homofóbicos, bababá. Por causa disso, assim, você põe uma dupla, não tem mais uma dupla masculina, é uma dupla feminina, é uma mulher falando de exatamente as mesmas coisas que os caras, porém é uma mulher falando. E isso começou a ser muito radical, isso começou a ser muito disruptivo, muito empoderado, olha só. E isso azeitou esse caminho, esse sertanojo feminino aí, azeitou. E me desculpe, eu vou continuar falando assim, eu não tenho o mínimo respeito pela música sertaneja que é feita dentro de agências de publicidade, não tenho, e pagado pelo agro, assim, não é pessoal, se alguém ouve e gosta, não é, mas, assim, não serei eu a achar que isso merece algum tipo de respeito. Isso azeitou pra gente engolir esse discurso completamente reacionário, só que agora abraçado por mulheres, que é o discurso neopentecostal. Não é porque a Damares é uma mulher pastora que ela é menos reacionária do que um pastor homem. Não é. O reacionarismo está ali, a misoginia está ali, está tudo ali. Uma mulher que se opõe aos direitos das mulheres, ela é tão danosa quanto um homem machista. Só que aí a gente cai num terreno pantanoso do, poxa, a mulher então tem direito de defender a sua retirada de direitos. Sabe? E aí a gente cai nesse que também é uma armadilha neoliberal, assim, de achar que a árvore pode torcer pelo machado porque é direito dela, é lugar de fala, não sei. E não pode. Eu vou defender o direito de uma mulher, defender a retirada de direitos de mulheres? Não vou. Essa mulher não está do meu lado. Já dizia a Alexandra Kollontai lá no início do século retrasado, que para o trabalhador não importa se a mão que o explora é uma mão feminina ou masculina, é uma mão que explora. E isso funciona para hoje em dia, assim. Então, esse discurso ficou palatável. Nossa, que bonito uma mulher subir na tribuna e defender discursos completamente machistas e misóginos. Não é bonito. Isso não faz nenhum bem politicamente, isso não faz nenhum bem para o progresso da humanidade. E isso desemboca agora na cultura pop, nesses vídeos de thread wife. Ah, mas eu tenho o direito de escolher ser uma esposa troféu. Querida, não. A questão não é essa. Primeiro que você não é esposa troféu, seu marido é um quebrado. Você não é, vocês não entendem o que é esposa troféu. Esposa troféu é a Melania Trump. Todo o resto é mulher de fudido que acredita que é esposa troféu porque tá sendo explorada dentro de casa por um Zé Mané que ganha 5 mil reais e fazendo vídeo na internet. Então todo esse discurso ele foi ficando muito fácil de engolir, de topar, de você achar que tem que respeitar a sua amiga que acha que pode defender que a mulher não tem direito à própria sexualidade, sei lá, o próprio corpo, o direito de reprodução e de não reprodução e blá blá blá. E se esse discurso esse discurso neopentecostal aí, da qual a Michelle está fazendo um ótimo uso, a gente vai ter um megazord de desgraça. É um megazord de desgraça. Porque a gente não vai ter saída social para esse tipo de coisa. Filosoficamente falando, assim, o que a gente tem por radical, por novidade, por disruptivo, por revolucionário hoje em dia, infelizmente é o discurso da extrema-direita. Esse discurso da Michelle nada mais é que um discurso de extrema-direita. A ideologia neopentecostal nada mais é que um discurso de extrema-direita. Eles estão treinando policiais militares. É isso que a Igreja Neopentecostal está fazendo, treinando policiais militares. Aqui em Brasília, desbarata-se de vez em quando acordinho de Universal com a polícia militar. Não há saída, me desculpem, não há saída para você achar que dá para colocar neopentecostalismo e uma ideia de sociedade justa, igualitária e minimamente socialista juntos. Não tem. O que a Michelle está fazendo é descortinar essa ideia de que dá para você ser um neopentecostal de esquerda. Gente, desculpa, não dá. Dentro do seu coração você pode ser uma pessoa muito boa. Estruturalmente não existe
E assim, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A Michelle tá fazendo um teste aí de aceitação desse discurso mole dela de mulher fubanga dentro do eleitorado feminino ali, que não tem muito para onde ir. E aí você tem um monte de mulher que vai se sentir acolhida por esse tipo de discurso de eu estou cuidando do meu marido, eu estou cuidando da minha filha, o meu Deus é o Deus do caralho. E esse discurso é muito perigoso, porque é um discurso que acolhe. Esse discurso é perigosíssimo. E falando em mulher fubanga, vale lembrar que o Bananinha e o Carlos estão fazendo um lobby absurdo para Júlia Zanata ser a vice do Flavinho na chapa, né? Então, exatamente, que é outra deslocada. Que aí a gente já passa do discurso neoliberal de ultradireita para o discurso neonazista, né? Quando se fala do baldão de cabeça quadrada. Pronto, Rodrigo, acendeu o cigarro, pode falar. Cara, mas assim, primeiro concordar com o discurso da Ana. Acho que é importante a gente se lembrar de todos esses detalhes. Contexto, né, fundamental. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu não me emocionei tanto com esse vídeo da Michelle. Eu digo se emocionar não no sentido de, nossa, fiquei realmente tocado, mas eu vi que quando saiu esse vídeo, as páginas de esquerda, a galera toda ficou, nossa, vamos todos assistir isso, vamos fazer trocentos reactions, agora a coisa explodiu, olha só, grande treta. Não consegui ver isso. Não consegui ver isso tudo. Eu também esperava mais. Acho que são pensamentos desejosos da galera aí. Tá faltando material pra gente trabalhar em cima, talvez tenha sido uma semana fraca, a gente não tem tantas tretas assim, tantos absurdos para comentar, então muitos canais de comentários, e a gente se inclui um pouco nisso também, né? A gente quer ter material para poder criticar das movimentações da extrema-direita, mas a realidade é que aquilo ali é fraco, assim, não parece ser uma coisa que vai explodir, não parece ser um sinal de nenhuma grande movimentação, não vi nada chocante, mas tem talvez o maior problema seja todo esse que a Ana comentou mesmo, porque apesar de não ser algo tão viral ou algo que a gente pudesse apontar coisas muito concretas ali, a gente observa que existe uma movimentação a médio e longo prazo para você conseguir cooptar um eleitorado feminino, que é o que tem salvado o país nas últimas eleições, não só o Brasil. Então esse é um ponto que a gente não deve esquecer. Se não fossem as mulheres no Brasil, a gente teria perdido a última eleição. E a gente estaria numa situação muito pior em vários estados também. Então você percebe que há um empenho, há um esforço dos partidos de direita e das igrejas para que se consiga levar o pensamento das mulheres e o seu comportamento para o apoio político a essas figuras. Em simultâneo, a maior parte desses grandes nomes de homens da extrema-direita já ficou atestado que eles não conseguem ter aderência com o público feminino no Brasil. É baixíssimo. Mesmo dentro do espectro da direita, eles recebem críticas constantes, não conseguem ter uma identificação. E talvez ali você já tenha chegado a um limite com alguns desses nomes. Nesse sentido, o discurso da Michelle ele parece ser bem direcionado. Olha, não se trata só do Flávio. Todos vocês que estão aí encastelados como grandes líderes de partido e ignorando uma parcela significativa da organização desses partidos de direita que ela representa, vocês vão perder a eleição por conta disso. Vocês vão perder a eleição porque vocês preferem qualquer outro homem de qualquer espectro político do que as mulheres do seu próprio partido. Então não me parece ser algo que seja uma mensagem extensa, parece ser uma mensagem muito mais direcionada, feita menos numa oposição a nós de esquerda e mais para poder propor uma reorganização ali, um pouco mais sutil talvez do que se aparenta, mas também não acredito que isso seja algo feito totalmente à revelia do resto da família. Então pode parecer que ela está indo a público de surpresa fazer uma grande crítica ao Flávio Bolsonaro, não me parece que seja isso também. Me parece que eles conversam, essa é uma peça de campanha que ela funciona para manter o nome do Flávio Bolsonaro em evidência. Perceba que nos últimos 15 dias não se teve nada para falar do Flávio Bolsonaro, e seja lá positivo ou negativo, o nome dele deveria continuar em evidência, e não tá. A alternativa para manter ele em evidência é se aparece mais uma novidade sobre o caso Vorcaro, porque se não foi isso, não surgiu nenhum outro fato para poder eclipsar os últimos envolvimentos dele com esse caso.
caso. Então, me parece que eles fizeram ali uma dobradinha, vou trazer essa questão, vou desviar o foco e, ao mesmo tempo, vou permitir que você se faça de um homem que respeita as mulheres. Então, você vai vir e vai falar, não, nós não brigamos, nós estamos tão bem, daqui a pouco aparece uma foto deles junto, e não me surpreenderia se eles estivessem testando a possibilidade da Michelle vir de vice do Flávio Bolsonaro também. É uma disputa que existe ali, como vocês comentaram, né, que você tem a Midsommar lá tentando o seu cargo de vice, mas a Michelle seria um nome com uma bem mais proeminência. Então essa seria uma alternativa para pacificar as coisas dentro do partido. Você conseguiria ter uma identificação com o público feminino de direita, talvez até trazer mais alguns votos femininos que não são exatamente do campo da extrema-direita, e as candidaturas elas não estão fechadas. A candidatura do Flávio ela teve muitas mãos soltadas aí, inclusive da imprensa, e talvez eles tenham percebido também que, olha, se existisse uma mulher de vice na chapa do Flávio, poderia se tirar algumas críticas. Se tivessem outros nomes já ali dando um apoio mais concreto, talvez fosse mais difícil da grande mídia soltar a mão dele como soltou, e soltou mesmo. Soltou, nessas últimas 2 semanas, a grande mídia soltou a mão do Flávio Bolsonaro. E aí a Michelle, pra mim, ela tá mais estendendo uma mão pra ele do que qualquer outra coisa. Porque se não fosse pra estender a mão pra ele, era só ela ficar calada e deixar ele se ferrar. Ela quieta, ele tava se ferrando sozinho. Aí ela decide trazer o nome à tona e colocar o nome dela, em alguma medida, nas manchetes, junto do nome dele. Pouco interessa se o que ela tá sendo dito é positivo ou negativo, contanto que os nomes apareçam juntos. Então isso me parece ser um outro problema que a gente tem que considerar daqui pra frente. Como que a gente encararia uma candidatura, se manter uma candidatura do Flávio Bolsonaro, e agora com a Michelle como vice, falando muito melhor do que ele, porque assim, ela dá de 10-0 nele, fala muito melhor, ela conseguiria sustentar um debate, ele não, ela conseguiria sustentar palanque, sustentar entrevista, sustentar todo tipo de conversa, ele não. Eu duvido muito que se ela estiver diante de jornalistas e fizerem perguntas capciosas para ela, que ela se levantaria irritada e ia falar que não ia responder ou ia xingar jornalista. Não. Ela ia dar uma volta e ia conseguir responder. Uma coisa que o resto da família não sabe fazer. Então isso eu acho um pouco mais complicado pra gente pensar na campanha. Assim, se isso se concretizar, a gente tem um último respiro da candidatura Bolsonaro. Diego, vai comentar alguma coisa? Jamais. Jamais. Depois de tudo que foi dito, só tenho a dizer que é isso aí. Então quer dizer que caímos no bait de Michelle, ô Rodrigo? É isso que você tá querendo dizer? Eu não sei nem se a gente só tá sedento, Vitor. Eu acho que a gente é viciado às vezes em querer comentar coisa da extrema-direita e às vezes nem tem o que fazer, nem é pra gente, nem é pra ninguém, é só uma coisa pequena e a gente vai lá, nossa, olha só, alguém aqui pisou numa casca de banana, e a gente vai lá e ter que comentar e ter que fazer reacting e ter que dar um todo. É complicado, assim. Se tiver, tudo bem, mas às vezes não tem. Às vezes é uma coisa que 10 minutos de análise já funciona, já resolveu, não tem mais do que aquilo. Infelizmente, nem todas as teorias da conspiração que a gente pensa que elas se concretizam, sabe? Às vezes não vai descer um OVNI e sequestrar o jogador de futebol no meio do campo, ou nesse caso aqui, né, a camisa 10 do PL Mulher. Não vai acontecer isso. Não tem uma grande revelação, não tem uma grande situação. Nossa, eu disse quase tudo, então ela tem muito pra dizer. Ué, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que mafioso tem um monte de segredo. Qual é a novidade aí? Por que alguém tá super... Nossa, olha só, ela disse quase tudo. Então isso significa não sei o quê. É óbvio que ela não disse tudo. É óbvio que eles têm 1 milhão de segredos porque eles são todos criminosos. É óbvio que ela não vai chegar lá e falar tudo aquilo. Não tem nenhuma grande mensagem quando você diz eu disse quase tudo. Não tem. A gente tá talvez sentindo falta aí de ter com quem brigar e a gente vai e olha qualquer imagem na tela e fala, vou bater a cabeça na tela do meu computador, vou gritar, preciso de um pouco mais de adrenalina na vida. Sei lá, gente, vai dar um passeio, vai tomar um sorvete. As pessoas estão assistindo Copa do Mundo, Rodrigo. Elas já estão aliviando a cabeça, inclusive os próprios parlamentares. Aí acaba tendo pouco assunto. Mas eu não sei se eu concordo muito com o que você falou aí, não, Rodrigo. Esse negócio de, na verdade, ter sido ela ter estendido a mão ao Flavinho. Eu acho que eu vou preferir aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que realmente tem pancadaria ali na família. E a gente já falou diversas vezes aqui que eles se odeiam, né? A gente já comentou isso aqui. Então, para ser isso mais um capítulo nessa disputa, inclusive já vi tweets aqui do pessoal pegando no pé do Rodrigo Constantino, falando que Rogério Marinho e Michelle seria uma ótima chapa, que teria mais tração para ganhar do Lula do que o Flavinho com qualquer outra pessoa. Então, assim, eu acho que tem realmente
realmente uma disputa ali entre eles. É óbvio que no momento ali da decisão, né, num eventual segundo turno, que não vai ter porque o Lula vai ganhar no primeiro, óbvio que eles vão se juntar todos e se abraçarem, como o Sérgio Moro fez em 2022 com o Bolsonaro e tudo mais. Mas eu não sei se é esse cenário aí não, cara. Eu acho que realmente... Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Porque assim, Vitor... Pode, se tirar a parte mafiosa, os bilhões desviados, as mortes no entorno, as armas, 700 mil mortos na pandemia, se tirar 40 anos de vida com esquemas no baixo clero, se tirar isso tudo, é só uma família normal em que todo mundo se ama e se odeia. Então, assim, não há para mim uma contradição. Né? Não há uma contradição entre você odiar a pessoa e você continuar fazendo uma aliança com ela e, sabe, estende com a mão de um lado, bate com a outra, do outro e tá normal. Isso aí, segue o baile. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Só que assim, eu acho que a gente, durante o governo do Bolsonaro, a gente se perguntava muito sobre isso, né? Pô, será que a gente não tá caindo no bait? Será que a gente não tá caindo na estratégia dele? E a gente viu que não tinha estratégia nenhuma, era só maluquice mesmo. Então, para essa situação também ser só pancadaria entre eles, eu não duvidaria. Mas também não descarto, né, todo um grande movimento aí para justamente deixar o Flavinho em evidência, como você falou. Não descartaria, mas eu não acho que isso não. Corrigir aqui, se causou essa impressão. Eu não estou falando de uma grande estratégia, eu não estou falando de um grande movimento. Essas coisas são muito simples, muito básicas, muito precárias, típicas de mentes que não conseguem estruturar 4, 5 frases seguidas. É tudo muito simplista, mas a gente quer colocar algo maior em cima daquilo. Então, o fato de uma pessoa publicar um vídeo para deixar o outro em evidência com alguns ataques e depois vir uma desculpa, não é uma grande estratégia. É alguma coisa tão idiota que dá para pensar que eles fariam isso. Bom, vamos ver como vai ser aí o desenrolar dessa história entre Michele e Flavinho, Carluxo e companhia. Mas falando em treta, né, porque quando a galera tá meio ociosa, acaba arrumando mais treta, né? Vamos falar do que a esquerda sabe fazer melhor, que é brigar entre si. Agora né? sim. Pois é. O presidente Lula escolheu a petista Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, para substituir Jacques Wagner, do PT da Bahia, na liderança do governo no Senado. O martelo foi batido por Lula ainda na última quarta-feira, depois de Jacques Wagner anunciar sua saída do posto, né? Depois da reunião que ocorreu entre eles. De acordo com aliados, Lula escolheu Tereza Leitão, entre outros motivos, por ela estar em meio de mandato e não ter que disputar a eleição este ano. Da bancada petista no Senado, apenas Leitão e Beto Faro e Camilo Santana não terão mandato encerrado agora. O fato de ser mulher também pesou. A senadora já foi ligada ao ex-ministro Humberto Costa, mas hoje tem seu próprio grupo no PT de Pernambuco. No estado também tem proximidade com João Campos, presidente nacional do PSB e pré-candidato ao governo do estado. Uma outra opção para o lugar de Jacques Wagner seria Otto Alencar, mas Lula entendeu que não haveria como tirá-lo do estratégico posto de presidente, né, da CCJ do Senado. A deputada, ainda falando em tretas e escolhas, né, a deputada federal Érica Hilton criticou publicamente a direção nacional do PSOL e acusou o partido de privilegiar candidaturas de pessoas brancas e cisgênero na distribuição de recursos eleitorais para as eleições deste ano. Em uma publicação na rede social X, na última terça-feira, a parlamentar questionou as previsões de repasse de recursos a outras pré-candidaturas. Ela citou a pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que se filiou recentemente ao PSOL e teria a previsão de receber mais que o dobro de recursos, e o presidente da Federação PSOL Rede, Juliano Medeiros, que receberia o mesmo valor que Érica Hilton. Na publicação, Érica ainda acusou a direção nacional da legenda de desmontar a política interna de inclusão que, segundo ela, garantia critérios de distribuição de recursos com ajustes por gênero, raça e pessoas com deficiência. Ela disse que permaneceu no partido junto com outras lideranças para ajudar a legenda a superar a cláusula de barreira e fortalecer a bancada de esquerda no Congresso, mas disse que os acordos firmados com sua corrente política não estão sendo cumpridos. Gravíssimo isso, viu? Mas só para inteirar a treta, a Opera Mundi divulgou uma fake news sobre o Rick Azevedo e o primeiro a dar RT foi Jones Manuel. Aí eles estavam discutindo no Twitter ainda agora. Aí o Opera Mundi fez a errata da matéria, né? Ele mentiu, era sobre uma suposta declaração de voto do Rick Azevedo. E aí uma pessoa aqui, né, que o Twitter dos caras estavam comentando que, como é curioso, né? A primeira reação sua ao ver uma matéria falando mal de alguém do seu partido é ser da RT. Aí depois, não sei se as pessoas não usam essa desculpa, mas RT não é endosso, like não é endosso. Gente,
Não me venham com essa. Não, e ele está compartilhando em verdade, né? Uma calúnia com um colega de partido, que ele agora é do PSOL, não sei se ele se lembra. Eu fiquei meio temerosa essa semana de que o Lula não fosse pedir pro Jacques Wagner se tocar, né? Fiquei meio com medo, assim. Mas que bom que teve essa troca. Tem pesquisa, saiu pesquisa essa semana, uma de 1 milhão, falando que, resultado da pesquisa não sei o quê, depois do escândalo do PT, não é escândalo do PT, apesar de ser o Jacques Wagner, né? Porque ele tem tanta rejeição também que eu não avalio isso como um escândalo do PT, não acho que chegou nesse ponto. Essa divisão que se tem muito forte na figura do Lula acaba blindando o Lula, pessoa Lula, presidente Lula, de coisas que acontecem no partido em alguns momentos. O que, falando em ano eleitoral, é ótimo. Então, não acho que seja um escândalo do PT, o envolvimento do PT com o caso Mato, não é. É Jacques Wagner. Tá na hora, é uma mão que está na hora de soltar. Ah, mas ele e o Lula são amigos há 40 anos. Foda-se, meu irmão. Vai ser amigo na sua casa. Eu não sou amiga do Jacques Wagner. Foi bom. Eu acho que foi feito na hora, no limite ali, e que isso não vai trazer tanta repercussão assim para a figura do Lula e para a candidatura, né, naturalmente. Quanto à denúncia da Erika Hilton, eu acho que chegar no ponto de fazer uma denúncia pública é porque ela tentou conversar dentro do partido e não teve espaço, o que eu não duvido. E é muito temeroso um partido como o PSOL, que é visto como um partido essencialmente de esquerda ainda, né, publicamente assim, as pessoas têm na cabeça partido de esquerda, o PSOL, é o partido abortista, o partido não sei o quê, blá, blá, que é carregado nas costas, nacionalmente, quando você fala em imagem positiva do PSOL, nacionalmente, essa imagem é carregada nas costas de Erika Hilton, principalmente agora com a discussão da escala 6x1, o partido fazer um desagravo desse, sabe? Você colocar, e não é uma crítica que é a Manuela Dávila, mas chegou ontem e já tem o dobro, sabe? Ou figuras de menos vulto só por serem homens, eu não duvido que isso esteja acontecendo. Eu acredito que se a Erika está fazendo essa denúncia publicamente, ainda mais com o nível de exposição que ela tem agora, o alcance que ela tem agora, é porque ela tentou conversar dentro do partido e não conseguiu retorno, é muito temeroso para a imagem do partido, para a construção do partido e para o que o partido quer. O partido quer perder mesmo um quadro como a Erika Hilton? Porque, meu querido, se a Erika Hilton vai para o PT, o pessoal não elege ninguém mais não. Sinceramente, porque a Erika, ela tem o próprio eleitorado, ela leva esse povo. E ela tem uma importância que já é uma importância histórica dentro da nossa construção de democracia. Então, assim, péssimo em todos os lados que você olha esse cristalzinho que é o pessoal. Assim, não teve um acerto nisso aí. Não, eu queria dizer que fomos salvos pela CCJ, né? Escapamos de ter como articuladora do governo no Senado Otto Alencar do PSD. Muito obrigada aí, dona Tereza Leitão. Seja bem-vinda. Esperamos. Não é muito difícil você fazer um trabalho melhor do que seu antecessor, mas temos muitas esperanças em você nesse ano. Eu tive que dar uma saída, não escutei tudo que a Ana Raíssa falou, espero não repetir, mas era nesse sentido, assim, do que o Diego vinha falando disso, assim, né, de que, tipo, a gente fala tanto sobre a importância de formação de novos quadros e como o PSOL é um dos partidos que mais fazem isso na esquerda. Então, assim, a gente ter esse tipo de denúncia com o nome mais proeminente é foda, né? Os partidos têm essa disputa de correntes dentro deles. Enfim, a corrente que a Erika se tornou muito, muito, muito forte dentro do partido e aí parece que tá rolando essa disputa de poderes que, enfim, a gente que tá do lado de cá querendo simplesmente ter bons representantes, né, acaba ficando meio refém desse tipo de jogo de poder dentro dos partidos, que é o que mais impede justamente que surjam novos quadros na esquerda, né, que a gente permita que importantes lideranças elas consigam florescer. E aí, se isso está acontecendo com uma figura de vulto e visibilidade num estado de grande visibilidade como a Erika Hilton, imagina o
os impactos que essa mudança, né, de política do PSOL vai ter em outros estados, onde o PSOL normalmente é o único partido com uma mínima viabilidade de candidaturas de esquerda, porque o PT a gente sabe como ele é em muitos lugares, né? Lá no estado do Amazonas, por exemplo, o PT tem normalmente 2, 3 candidatos que são de um grupo político que já foi deputado federal, mas que caiu, e aí os outros deputados que se elegem por lá tem um que é do PT, mas que equivale a um PL em qualquer outra situação. Aí a gente pensar, né, como é feita essa distribuição do dinheiro também dentro dos partidos, porque eu já vi, por exemplo, já tive em segundo turno de campanha do PT lá, em que o Nacional escolheu não mandar dinheiro para um candidato, né, do próprio partido. Tinha chance de chegar ao segundo turno, e isso acontece. Imagina, então, realmente um impacto muito ruim para aquilo que a gente vem falando aqui, né, para a nossa campanha de procurar pessoas decentes para fazer o voto na legislatura, para eleger aí um bom deputado, uma boa deputada estadual, deputado federal. E ia dizer também que não é de hoje, né, essa política do PSOL. Lá no estado do Amazonas mesmo já teve caso que um homem branco cis, um delegado homem da delegacia da mulher, já recebeu o dobro de dinheiro de candidatura de uma bancada feminina com 8 mulheres pretas da periferia, assim, a bancada coletiva. Então não é uma prática nova também dentro não só do PSOL, né, mas dos partidos brasileiros como todo, mas é uma denúncia muito importante que precisa ser vista, ser tida em público mesmo. Eu não conheço, né, os mecanismos internos de debate do PSOL, mas acho que às vezes nem valia a pena tentar ter esse debate internamente, porque sabe que ia ficar naquela lenga-lenga, né, naquele chove no molho. Então tem que bater mesmo. E conclamar a militância mais capilarizada, que muitas vezes não sabe do que se passa nessas cúpulas, nessas decisões de dinheiro, que a gente sabe que esse tipo de decisão não passa assim, por uma grande capilaridade da militância do partido. Então tem que ir a público mesmo bater para poder mudar. E o importante é bater com o tempo, né? Antes, enquanto ainda é possível mudar, e não só reclamar depois que aconteceu. Vou seguir a mesma ordem que o resto da bancada. Primeiro, agradecer que Jacques Wagner saiu da liderança do governo. Felizmente, como a gente comentou no episódio anterior, o timing dessa denúncia, né, em cima do Jacques Wagner foi bom pra gente. Foi o menos pior, né? Porque você faz isso alguns meses antes da eleição, dá tempo de aparecerem novos fatos, e a gente até esqueceu desse detalhe. Pelo menos no meu caso, como eu não sou um grande amante dos esportes, eu tinha me esquecido que logo em seguida ia começar a Copa do Mundo. Então, assim, não sobrou muito espaço no noticiário, nas manchetes, e na percepção do público para poder lidar com isso. Se não tivesse esse grande evento e outras situações acontecendo, provavelmente as manchetes iam se estender, iam tentar vincular esse problema ao Lula e ao resto do PT. Mas não houve esse espaço, né? Então agora o pessoal está lutando contra o tempo aí para ver se consegue manter essa história em foco para depois que a Copa passar. Duvido muito que dê tempo. Assim. Pra gente foi muito bom que isso tenha acontecido agora e não mais adiante. Mas eu continuo com receio por conta da presença de figuras como o Jacques Wagner. Porque eles não vão largar o osso, sabe? Um sabotador que tem o renome que ele tem, que tem a posição, o poder que ele tem dentro do partido, não é afastado, não cai com tanta facilidade. Então a gente pode se preparar para ainda lidar com outros problemas dele e do seu grupinho. Não só nesse ano de eleição, mas nos próximos anos também, no próximo mandato. E isso aí que eu acho preocupante, porque ele não parece estar numa posição de, olha, eu vou tirar o meu time de campo, não vou mais tentar influenciar. O partido vai continuar tentando influenciar. Então ele se considera, e em certa medida ele está certo, um nome de tamanha influência que não interessa o que aconteça com ele, mesmo que ele tivesse preso, ele ainda teria influência. Essa é algo difícil da gente aceitar e lidar, mas enquanto ele estiver vivo, ele vai ter influência nas decisões do partido, ele vai ainda continuar a sabotar os caminhos do PT. Porque é uma pessoa que deixou de ter ideais de esquerda há muito tempo. Talvez um dia ele tenha tido, mas há muito tempo não tem mais. E aí isso, de certa maneira, se liga ao segundo tópico. O pessoal está passando por problemas que a maioria dos partidos de esquerda, quando começam a se tornar de médio porte, continuam a crescer, enfrentam, que é de ter que fazer uma escolha em algum momento. Você vai se manter dentro da estrutura
ou você vai tentar derrubar essa estrutura. E essa denúncia da Érica indica que existe um movimento forte dentro do pessoal para manter a estrutura. E quando você mantém essa estrutura, significa o quê? As diretrizes do partido, a ideologia do partido, por mais que ela se diga de esquerda, ela vai estar submetida à esquerda MM, à esquerda macho médio e à esquerda cu trancado. Ela vai estar com esses dois, assim, porque isso é a estrutura. A estrutura da gente, ela é ditada por macho médio e por homem medroso. É eles que organizam o mundo, que fazem com que as coisas aconteçam do jeito que eles querem. Então isso continua ali presente. Porque o partido, ele está se expandindo, ele está crescendo. Mas eu concordo também que se perde uma Erika Hilton, como ela mesma disse, olha, eu preferi ficar no partido para a gente superar a cláusula de barreira. Se Erika sai do partido, o partido não teria superado a cláusula de barreira. Então isso é algo muito explícito. Mas aí vai um pensamento positivo, pensamento otimista para os próximos anos. E acho que esse é o máximo de otimismo que eu vou conseguir chegar. De imaginar um futuro hipotético. Eu acredito que mesmo que a gente, daqui a alguns anos, a gente tivesse governadoras, senadoras, deputadas federais aos montes, mulheres trans, negras, senadoras, governadoras, deputadas federais, mesmo que a gente tivesse um monte de viado como governador, senador, deputado, mesmo que a gente tivesse um monte de pessoas interseccionando isso tudo e ainda com pessoas com deficiência, mesmo assim, mesmo que a gente tivesse uma travesti na presidência, ainda assim a gente ia ter que suportar essa esquerda macho médio falando, mas o Brasil é conservador, mas o eleitorado não aceita isso, mas você não vai poder pautar isso porque o brasileiro é conservador, mas já está atestado que as pessoas não vão votar porque isso não interessa quantos cargos a gente ganha. Essa galerinha, enquanto ela estiver viva, ela vai continuar a fazer isso. Enquanto eles estiverem em liderança de linha de partido, em liderança de partido, eles vão continuar a tomar as decisões em cima dessa percepção sem pé nem cabeça que eles têm, sabe? Não tem dados que indiquem isso, nada assim. E você vai continuar a não colocar pessoas diversas como candidatas. O dado que a gente tem poucas dessas pessoas eleitas porque tem poucas dessas pessoas que se candidatam. E tem poucas dessas pessoas que se candidatam porque os partidos não apoiam, não permitem, né? Não atestam a candidatura, não dão apoio financeiro. Porque não basta você simplesmente chegar lá e falar, pode se candidatar para o meu partido. Você tem que dar apoio financeiro para a campanha. Você tem que ter mais gente subindo no palanque com aquela pessoa. Senão não se faz uma política concreta. Então isso, por mais positivo que a gente imagine o cenário, a gente vai continuar a lidar com esse povo. E é desagradabilíssimo você perceber que mesmo dentro de partidos de direita, às vezes é mais fácil você atestar candidaturas de mulheres trans, de travestis, de pessoas pretas, pessoas com deficiência. É mais fácil, às vezes, você encontrar essas candidaturas lá, do lado que a gente critica, do que do nosso lado de direita. Aí se você vem me dizer que o Brasil é tão conservador, por que os partidos mais conservadores, mais ultradireitistas do Brasil, eles ainda conseguem colocar candidaturas diversas e pra gente é tão difícil? É isso, fica aqui mais essa reflexão sobre o que a esquerda sabe fazer de melhor, que é brigar entre si. E agora, Rodrigo, aproveita aí e já engancha no Momento Jabá. Apoie, doe, porque a gente, é isso, se você quer fazer política concreta, apoie o comentarismo de portal de qualidade, porque a gente precisa do seu compartilhamento, a gente precisa do seu comentário, a gente precisa da sua recomendação, mas a gente também precisa do seu apoio financeiro para que a gente continue aqui toda semana a entregar pelo menos um episódio comentando os principais fatos da política nacional com o mínimo de bom humor. Em apoia.se/midcast você vai observar as categorias a partir de R$5, você já nos ajuda a manter os servidores, a edição, a ter esse episódio semanal. A partir de R$20 em apoia.se/midcast, você vai ter o seu nome lido aqui no final do episódio e vai ter acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se. Em breve vai sair o episódio do The Wiktor 2, segundo episódio do The Wictors, só para quem apoia o Midcast, vai saber como são os bastidores da gravação aqui. A partir de R$50, além do nome lido e do conteúdo no mural do Apoia-se, você também recebe um link exclusivo toda semana para acompanhar a nossa gravação ao vivo, fazer comentários aqui no chat, interferir na dinâmica do programa, corrigir as besteiras que a gente faz. E a partir de R$100, além disso tudo, você recebe o nosso eterno amor. Agora, se você não pode se comprometer a se cadastrar em apoia.se/midcast para dar esse apoio todo mês, pensa em fazer parte da nossa campanha do Pix recorrente. Todo mês, a cada R$500 que a gente arrecada na chave podcastmedia@gmail.com, a gente lança um episódio extra. Quer dizer, além do episódio semanal, tem mais um episódio. A gente já bateu uma primeira meta pro
no mês de julho, e a gente tá com 10% da segunda meta pro segundo episódio. E se você tá ouvindo isso aqui quando lançar, você tem até o dia 30 aí pra poder ajudar a gente a ter um segundo episódio em julho. O primeiro tá garantido que vai ser um pauta livre. Então vai lá em podcastmedia@gmail.com aí, na rede social do Banco Central, como a Ana Raíssa sempre gosta de lembrar, o Pix, e ajuda a gente com 2, 5, 10, 20 mil reais, 260 milhões, que tá aí a quina de São João, né? Não sei quem ganhou, mas já é um valor considerável, já nos ajudaria bastante. Aqui na descrição do episódio você também encontra outras formas de interagir com a gente e de nos incentivar. Você tem o link do nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga os cortes, divulga quando tem episódio novo, quando tem qualquer informação nova, quando tem pesquisa do MidQuest, tá lá no WhatsApp. Tem também o link da nossa lojinha, em que você pode adquirir produtos com as estampas do MidQuest, com ilustrações de Thaís Kisuki. Tem o link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e é gerenciado por ouvintes, vai lá bater um papo com o pessoal. E a gente tá aqui, é bom lembrar também, na rede social dos jovens. Então aproveita para seguir a gente lá no TikTok. A gente já tá em quase todas as redes sociais que é possível estar, que são quantas? 3 que existem? Deve ser isso, né? Então a gente tá por lá. Victor Souza, é isso? Tem mais algum lembrete aí? Não, é isso aí. Devido ao avançar da hora, eu cortei o segundo bloco e vamos direto para o momento leitura de títulos. Entre aspas simples, Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Fecha aspas simples, brinca Lula ao mencionar post nas redes. Será Aí que o Lula caralho perdeu muito voto de macho depois dessa brincadeira? Aí o caralho do Neymar só de birra resolveu aparecer no trabalho essa semana. Ô, desgraça. Exatamente. Não há moleza, mas apareceu, né, cara? Importante. Pior é que o bateu Flávio ponto. Bolsonaro, Pareceu pra estragar o time, né? Que tava funcionando bem até a hora que ele entrou. cortando os comentários sobre futebol, é pior que o Flávio Bolsonaro, ele resolveu reagir a isso, né? E foi lá postar um vídeo de IA com ele e o Neymar e o pilotando caças. Eu tava olhando a tela pra ver a reação de Ana Raíssa. Foi essa mesmo que eu imaginei. Mas falando em nojo, vamos para o segundo tópico aqui, que é Marçal cobra R$500 para ver jogo do Brasil com ele em São Paulo. Pior é que eu acredito que realmente tem gente otária o suficiente pra pagar por essa merda. Defesa Civil Nacional envia alerta sonoro extremo a celulares. Ponto vírgula. Órgão fala em possível ataque hacker. Misantropia. Misantrope 4. Foi muito bizarro isso, né, cara? Muito bizarro. Recebi Misantrope 4, acordei sem saber o que estava acontecendo. É aquele que Foi. faz bem barulhento. Nossa, O é meu bem celular eu barulhento. acho que não recebe, porque da primeira vez que rolou esse moído eu também não recebi. Então, se tiver algum desastre, por favor, me avisem, senão eu vou morrer. Vai ser o jeito. Avisar como os astecas. Mandando mensagem. SMS pra Thaís. Venezuela, terremotos deixam 164 mortos e mais 971 feridos. E rastro de destruição em Caracas. Porra, a Venezuela deve estar aí num inferno astral danado, né? Até terremoto rolou lá. E Lula já se ofereceu para ajudar, né? Já devolveu... Nunca está certíssimo. Exatamente. Devolveu a ajuda que recebemos da Venezuela na época da pandemia, né? Portaria de órgão do GSI designa major, entre aspas simples, fulano de tal e tenente, entre aspas simples, cicrano de tal, como assistentes na segurança presidencial. Tem uma coisa que a gente fala, no métier, que a gente fala que é a língua do revisor. Quando você fala assim, não vai precisar, tem um revisor que pensa assim, passa por revisão, a pessoa não passa, acontece um negócio desse. É óbvio que vai passar. E espero que fulano de tal e cicrano de tal estejam felizes com suas designações neste cargo. Eu queria que tivesse um plot twist, que realmente o nome dos caras fossem fulano de tal e ciclano de tal. Já pensou? A gente procurou lá no site do IBGE se tinha fulano. Mesmo. Tinha. Não lembro da gente ter procurado. Eu não sei se o cartório ia registrar um fulano. Vou procurar Mas aqui podemos enquanto fazer vocês isso. leem as próximas. Pior é o sobrenome de tal, né? Imagina, família Mas é de tal. nome. Não seria sobrenome, seria nome. Não sei. Existe um fulano de tal? Nunca saberemos. Pode ser sobrenome. Saberemos. Vou ver agora. Fulano da Silva pode ser sobrenome, fulano de tal não pode? Mas você Só não pode fulano de inventar tal um seria o sobrenome. nome.
Não, eu sei, mas tô falando assim, a gente fala, sei lá, Victor da Silva. Da Silva é sobrenome. Por que em fulano de tal não seria sobrenome? Não, nesse caso é sobrenome, existe eles são como parentes. sobrenome. Então, exatamente. De tal e Fulano ciclano. é um sobrenome e tem 31 pessoas com esse sobrenome. Então, na verdade, de tal é o nome, fulano é o sobrenome. Faltou a vírgula ali, Ana Raíssa. Deixa eu ver Fulano, se tem vírgula de de tal. É em ABNT. De tal não tem. Cicrano. Cicrano não é possível. Apesar que tem fulano, né? Porra, cicrano não ser possível. Cicrano também não tem. Ciclano também não tem. Neglone, procura Neglone também, vê se tem. Não, chega, vamos lá. Vitor, lê o próximo título aí. Operação faz buscas contra BRB, Secretaria de Economia do DF e PicPay. Rapaz, tá uma sequência que eu quase pensei em criar um bloco, porque é muita sequência de fraude, operação contra sistema financeiro. Tá uma beleza essa semana. Vai ter um momento fraude. Momento flaude. É. A gente vai criar um momento flaude. Flaude. Mas falando em flaude, Polícia Federal bloqueia 670 milhões de reais em bens ligados ao Banco Digimon, de Edir Macedo, em operações contra fraudes. E foi aí que eu descobri que Edir Macedo tinha um banco. Mas é óbvio. Eu também não sabia. Eu não Mas sabia, Eu não ouvi falar apesar- nesse Digimais, cara. Nunca ouvi Apesar falar. de eu conhecer pessoas que chamam a Igreja Universal de Casa da Moeda. É verdade. É aquela notícia que ninguém sabia, mas não surpreendeu ninguém também. É, verdade. exatamente. É. Ninguém Isso. sabia, mas exato, perfeito. Ninguém sabia, mas é claro que tem. Não, e É. aí eu achei engraçado que eu vi pouco dessa notícia, mas teve uma hora que acho que estava passando algum jornal na TV, a repórter estava falando sobre isso, aí falou que eles não autorizaram busca e apreensão em endereço do Edir Macedo porque ele atualmente mora nos Estados Unidos, aí não tinha muito o que fazer. Ô Trump, E por falar em fraude nas Americanas, 2 pontos. PF cumpre novos mandatos e Justiça manda bloquear 54 bilhões. Eu acho que Esse dinheiro podia não existe rolar. mesmo, né, A minha sugestão, assim, da sentença do juiz poderia ser o quê? A dilapidação da fortuna deles. Compartilha com a população. Faz aí a renda básica, Lema. E aí, resolve. Ele paga. Tem que dilapidar as fortunas. É isso aí, Rodrigo. mas assim, se acabar as lojas americanas, onde é que a gente vai comprar DVDs do Evanescence? Onde é que a gente vai pegar chocolate sem pagar? Mas tem essa prática, Thaís? Existe essa prática de pegar chocolate sem pagar? Nas Americanas, ouvi dizer que tem. Ah, ouviu dizer. Ah, tá bom. Ouvi dizer, nunca fiz. Entendi. Quebrar ovo de Páscoa. Cara, tem um vídeo maravilhoso que talvez se as pessoas procurarem vão resgatar, que tava tendo aquelas grandes promoções, Black Friday, americanas, né? E fazia aquela fila gigantesca das pessoas antes da abertura dos portões. E o repórter vai entrevistar um rapaz que tá na fila e falando: ah, você veio aqui para aproveitar a Black Friday, vai comprar muita coisa? E o cara responde: não, eu só vim aqui comprar um Mendorato. Desde que eu ganhei um DVD de R$ 9,90 das Americanas do Óleo de Lorenzo em um amigo oculto, em que eu gastei mais de R$50 no presente, Nossa! eu jamais perdoei as Americanas. Nossa, eu comprei tanto DVD nas Americanas. Tenho muitos. Só uma observação que nesse caso, apesar de no título estar aí fraude nas Americanas e tal, não fizeram uma ação especificamente contra endereço ou da sede da Americanas, o que for. Os alvos foram os acionistas, né? Lá os patetas lá, o Sicupira, o Lehman e companhia, né? Então, só para deixar isso claro aqui. Não acho que vai dar em alguma coisa, mas, enfim, é mais uma mancha aí no currículo desses patetas. Daniel Vorcaro é transferido para a cela na Papudinha, em Brasília. Então ele também virou um profissional papudinho. Ah, isso aí ele já era. Já era, isso aí. A ética profissional dele nesse setor aí é invejável. Bastidores, 2 pontos. Presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros do Brasil contra a Escócia. Problemas que, se a gente fechar a internet e desligar a TV, não existem, né? Mas sim, certeza era uma belíssima camisa e certeza essa imbecilidade tem a ver com o PT, por quê? O maior partido da América Latina. Porque todo mundo só pensa nisso. Ontem, que dia que teve jogo? Não sei, esse dia teve jogo? Ontem. Virou uma desgraceira que o
o trânsito porque liberou todo mundo junto, né? Não teve ponto facultativo e tal, aí acabou que virou, que é uma coisa que não tem aqui em Brasília, não é muito comum você ter trânsito de 1 hora e 40, 2 horas, 3 horas. E aí o comentário que você mais ouvia era assim, sei o quê, o Maps, o Waze tá todo vermelho igual o PT. E, nossa, eu vi assim, umas 3 vezes alguém comentando isso e eu pensando, caralho, só se pensa no PT, bicho, assim, em momentos cotidianos. É igual isso aí. E o PT não vai e o Lula. Com certeza. Não uma pode pena, usar. Porque a camisa era belíssima mesmo. Com certeza, o vermelho é uma ótima cor. É verdade. Vamos para a próxima aqui, ó. Entre aspas simples. Coparóquia, 2 pontos. Álbum de figurinhas de santos faz sucesso em igreja no Espírito Santo. Espírito Santo tem aparecido muito aqui nos nossos. O Espírito Santo ele é o autor da inovação no Brasil. É verdade. Exatamente. X-Bolo, Morango do Amor, Coparóquia. Isso, inclusive, porque a gente é um podcast que não vai falar sobre Copa, porque senão a gente poderia fazer aqui um episódio revelando as figurinhas dos Santos da Coparóquia, montando o nosso álbum de figurinha. Mas além de ser um podcast esportista, a gente ia ser um podcast religioso, o que torna tudo muito, muito complicado. A Raíssa ia entregar a carta de demissão dela no mesmo tempo. E porque eu sou muito contra. Fogo. Já. Ia pegar fogo, eu cosco dentro da igreja. Eu sou contra esse verniz pop que se dá à igreja católica, porque a gente tem que lembrar que não é porque nós temos igrejas evangélicas terríveis por aí que a igreja católica é menos terrível. Só é mais bonita e mais antiga. Falando em beleza, Lula tem 47% contra 43% do Flávio Bolsonaro no Datafolha do segundo turno. Ou seja, a beleza do Lula está quase vencendo no primeiro turno. Estamos chegando lá. Qualquer manchete que você vê daqui pra frente com o Lula lá em 40 e todos por cento segundo turno, significa que ele tá vencendo no primeiro. E por falar em Datafolha, 2 pontos. Parcela de pessimistas com economia cai de 35 para 26, é óbvio. É uma queda muito grande. Eita porra! Muito grande essa queda. E eu acho que a economia é uma das coisas que estava causando mais repulsa da população com o governo. Então, assim, se o governo realmente chegar em outubro e a população tiver com uma boa impressão da economia, isso daí, aí, minha filha, 80% no primeiro turno. Justiça barra pedido de vereador que queria se afastar de cargo em prefeitura, mas sem perder o salário aonde? No Espírito Santo. Mais uma inovação vinda do Espírito Santo, cara. Realmente é um estado inovador. Se o Romário pode, por que o... Pois é. Se não fosse no Espírito Santo, eu ia dizer que era o Romário. O erro do cara foi avisar. Porque tem gente que acha que só a mãe dele teve filho esperto, né? CNJ adia a regulamentação do fim da aposentadoria compulsória para juízes, ponto e vírgula. A discussão será retomada em agosto. Porque o quê? Férias são sagradas. Exatamente. Porque o judiciário é uma desgraça, sempre foi e continuará sendo. O que vai ter de juiz se aposentando nesse adiamento aí não tá no gibi. Vai. PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro por vídeo com IA e alega propaganda antecipada. Já se conecta com a próxima notícia. Já vou ler a próxima, porque ele, Mendonça, manda remover vídeo de Sósteres que associava PT com PCC e Comando Vermelho. Ainda, gente, nossa, continua essa, né? E ainda nessa mesma história de vídeo. Só rapidinho, Diego, eu só fico chateado quando ficam botando Mendonça no título, né, sem o André, porque, parece que é o Mendoncinha lá da Grande Família, aí me deixa chateado, porque o Mendoncinha jamais faria isso. Um dos melhores vídeos do YouTube é 10 horas de Leneuzinho, muito bom. Meu Deus. E por falar em vídeo, né, TSE manda Daisy e Boulos a pagar impostos que associam Flávio Bolsonaro ao crime organizado. Aí eu vou ter que defender a Daisy e o Boulos, porque quem associou o Flávio Bolsonaro ao crime organizado foi o Flávio Bolsonaro. É verdade. Ou foi a Daisy que contratou a mãe do Adriano da Nóbrega pro gabinete dele? Não foi a Daisy. Né? E Espriella vence candidato de Petro e direita leva a eleição na Colômbia. Isso é aquela alga verde que toma para melhorar o metabolismo, né? A imunidade, aumenta a sua imunidade. Nesse caso, a baixa. Isso aí é aquela doença que tinha na perna do quase falecido lá. Espriella que ele tinha na perna. E por falar em doença, após longa apuração, Keiko Fujimori é eleita presidente no Peru. Babado.
Nesse momento nós temos ali, né, no mapinha divulgado aí depois desses dois resultados, países governados pela esquerda, centro-esquerda, como você preferir aí, né? Venezuela, com Delcy Rodrigues, Guiana, como preferir também, com Irfan Ali, o Suriname com a Jennifer Simons, o Brasil com o Lula e o Uruguai com o Yamandu Orsi, enfim. Achei que era o Costa. O resto todo aí da América do Sul com governantes de direita / extrema-direita. É isso aí. É isso. Então, Vocês sabem qual é a língua oficial do Suriname, por falar nisso? Holandês. Holandês. Então não conta como América Latina, pode tirar da nossa conta. Diga aí. E assim como a Guiana Princesa. Guiana Princesa. A Guiana. Ai, meu Deus, Maria. A Guiana Francesa não foi contabilizada porque é uma colônia da França. Exatamente. E encerramos aqui o nosso momento leitura de títulos e vamos para Cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Então vamos aos resultados da MidQuest do episódio Jacques Wagner, Lula lidera e Acordo de Paz. Episódio número 23 da nossa 9ª temporada. Nós perguntamos qual faixa do setlist de Taylor Swift Jacques Wagner supostamente teria curtido mais durante o show. Miss Baiana and the Inimigo do Governo Prince, Congresso Problems, Look What You Made Me Do, traiu o governo, We Are Never Getting, um posicionamento acertado. Nós tivemos 2 votos no Instagram, 15 no Telegram, 14 no Spotify e 27 no WhatsApp. Em quarto lugar, com 5% dos votos, ficou Miss Baiana and the Inimigo do Governo Prince. Em terceiro lugar, com 7% dos votos, ficou o Congresso Problems. Em segundo lugar, com 38%, ficou We Are Never Getting, um posicionamento acertado. E em primeiro lugar, Look What You Made Me Do, traiu o governo, que realmente ficou a cara do Jacques Wagner. Achei que os ouvintes acertaram e concordo 100% com eles desse resultado. Agora vamos aos comentários do episódio, né? Tenho aqui vou começar aqui com o meu repúdio, porque a gente não teve quase nenhum comentário. Como tinha o episódio extra, aí deu pra reunir, eu fiz, não, vou ler, porque eu já tava sem querer ler os Tem baixinho que é preguiçoso mesmo, hein? Tem baixinho que é preguiçoso, mas pros baixinhos que não são preguiçosos, eu vou ler os comentários. No Blue Sky, VG Souza falou que essa foi a enquete mais difícil de responder. Ele só fechou o olho e apertou qualquer uma porque todas as opções eram cabíveis. E a partir de agora, nas críticas dele ao Jacques Wagner vão se complementar com, além de tudo, é Swift. E o Paulo, exclamação, 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 comentou no Spotify: acho que o João Vicente do Porta dos Fundos deve ser ouvinte do Midcast, porque o momento jabá dele no Não Importa é igual o Rodrigo falando. E você que não está fazendo, doe. Doar é importante. Então, João Vicente, manda mensagem aí, Thais Kisuki, para dizer se você é ou não nosso ouvinte. Não, e para quem não sabe, o nome completo do Rodrigo é Rodrigo João Vicente Hipólito. É porque a gente não costuma comentar aqui. Inclusive, meu xará, você que tá ouvindo a gente, ó, mensagem. Eu sei que você pode, então doe. podcastmedia@gmail.com é a nossa chave. A gente sabe que você é capaz. E agora vamos aos comentários do nosso episódio extra, o episódio 22 da 9ª temporada. Copa da Ana, Enxaqueca e Rancor. A Priscila Souza mandou uma mensagem no YouTube que eu fiquei na dúvida se não era uma ameaça, porque ela disse: sorte que virão ao Rio no inverno. O que você quis dizer com isso, Priscila? Sorte pra quem? Pra mim? É porque no verãozão, o Rio de Janeiro é quase impraticável, né? Então, eu espero que tenha sido nesse sentido, né? Agora, quando eu lembro que o título do episódio é Copa da Ana, será que um dia a Ana vai me perdoar por ter feito ela jogar
um jogo da Copa do Mundo, cara. Será que a guarda arrancou igual o Rodrigo? Eu fico pensando nisso às vezes. O tempo dirá. E a Hare Krishna de calcinha disse no Blue Sky: preciso limpar minha casa? Não, mas vou limpar de novo porque tem episódio novo. Então, olha aí, a gente ajudando os nossos ouvintes a se manter em forma, porque ouvem na academia, e a manter a casa limpa. Bom demais seu ouvinte. Porra, esse arroba, pelo amor de Deus. Por acaso ela é minha vizinha do andar de cima, porque ô pessoa para passar aspirador nessa casa, meu Deus do céu. É toda hora Não, você, o andar de cima, você sente cheiro de incenso vindo de lá, tem uns mantras rolando, então você já tem quase certeza. No caso, o incenso costuma vir da minha casa mesmo. Caraca, Hare Krishna de calcinha, meu Deus, cara. E para finalizar, no Spotify, que é o Cândido falou que esse episódio precisa ter um aviso para pessoas sensíveis. Rodrigo chutou o balde legal. Inclusive, vou aqui falar novamente que me posiciono a favor da proibição de se falar de mazela de saúde nesse podcast. Senão vai dizer, eu já entendi que 35+, quando começa a falar de doença, não para. Então vamos cortar logo. Mas você pensa que a parte do Rodrigo não é nem doença, é acidente e coisas trágicas. Não é uma doença. É assim. Então, quase perdi o braço e eu tinha. Costurar a bochecha junto com o buraco do siso. Enfim, não vamos. Eu endosso o posicionamento da Taishiki. Isso menos um assunto. Eu não cheguei a especificar como que a minha língua foi costurada de volta. Próximo comentário. O último comentário é da Cecília de Fraga, que disse que numa cidade em que ela morou tinha uma balada chamada Coqueluche. Daí ela fechou e abriu uma igreja chamada Renascer. E ela achou super apropriado. Caramba, hein? Vamos lá, apoiadores? É isso, né? Fechou, Thaís? Fechou. Então, apoiadores. Comentem, hein? Ó. Instagram, Blue Sky, YouTube, Spotify. Não, se só tiver um comentário no Spotify, tá aí, semana que vem, não vamos nem ter cartinha da Xuxa em protesto. Pelo amor de Deus, que a gente fica aqui 2 horas gravando, tem edição, pauta, divulgação, pra vir um comentário no Spotify. Topa. É de sacanagem. Não vou mais ouvir. Não tem. A gente assim, eu não vou editar, vou ficar um mês sem editar aqui, porque eu também tô assistindo a Copa. O podcast sai toda semana, porra. Por que o ouvinte pode comentar? Comentem aí, cacete. Briga do patrão, tá vendo? Eita, o Carioca ficou brabo. Vocês vão querer deixar Victor Souza triste? Sério mesmo? Não, pior que eu falo assim, pior que eu falei, comentem aí, cacete. Só falta a galera comentar, cacete. Nossa, aí, palavra-chave pra você que chegou até esse momento do episódio, comentar nas redes sociais, cacete, mas tem que ser com K. E nós queremos agradecer aí aos presidentes dos nossos diretórios estaduais e municipais: Ana Carolina Ribeiro, Matheus Brazuca, Bárbara Aguiar, Ana Carolina Mitchell, Carolina Fernandes, Sebastião Ferreira, Ouvinte Misteriosa, Ricardo Jaloto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, Ouvinte Misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E fica aqui um beijo para aqueles nomes que com certeza seriam lideranças de governo melhor que o Jacques Wagner: Bruno Teixeira, Lelê Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso, Irene Barcelos. E para terminar aqui, a gente tem as últimas lideranças do Executivo de esquerda na América Latina: Tiago Luiz Pereira, Amaury de Mello e o Alan da TI. E para não nos esquecermos aqui, no último episódio do mês, a gente sempre faz o agradecimento para quem nos apoia há bastante tempo. Nós temos apoiadores de 30 meses. É um aniversário agora em junho para Maria Elisa, Jorge Moraes, Jorge Alfradique, Elisnei Menezes, um ouvinte misterioso e Lucas Kobayashi. Goleiro do Japão. Ou piloto de Fórmula 1 também, né? Não tinha um Kobayashi, piloto de Fórmula 1? Acho que tinha. Enfim, Diego, enquete. Essa semana foi difícil, eu tive que queimar neurônio aqui para conseguir tirar alguma enquete, mas temos enquete, o MidQuest não para, né? Aí nós queremos saber, em seu vídeo a Michelle, ela disse que falou quase tudo. A gente queria saber do nosso ouvinte qual foi o assunto aí espinhoso que ela deixou de fora desse vídeo, que vai vir aí com certeza no próximo. A primeira opção, a circunferência da testa do Carluxo. A segunda opção, o carro do Jair Renan, que foi rebocado pela Guarda Municipal.
Nacional. Teve isso? Sim. Cara. A terceira opção, as quengas do avião do Vorkara, né, Plavicilo, provavelmente. Amei. E, não menos importante, a quarta e última opção, as moedas que ela mesma desviou do espelho d'água do Palácio da Alvorada, matando mais carpas do que todos os episódios de Avatar, o último mestre do ar. Cara, pra mim, eu vou votar na primeira opção. Não tem como... Nossa, pra mim é a 3, fácil. Não, pra mim é a circunferência da Escaluz, porque é uma dúvida nacional isso. Então, assim, é de interesse público. Verdade, mas o carro rebocado também, hein? Pois é, cara, pois é. Mas, enfim, ótimas opções, Diego. Ótimas opções. Acho que vai ser disputada essa enquete aqui. Acho que não tem um favorito, não, cara. Mas é isso. Votem, comentem e créditos finais, Ana Raíssa. Este episódio usou fontes de O Globo, G1, YouTube da Micheque, Terra, Estadão, SBT News, UOL, Poder 360 e Agência Brasil. E foi apresentado por Diego Schinello, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, Victor Souza e Ana Raíssa. A edição sempre será de Victor Souza, por mais que ele ameace. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com para você nos mandar um e-mail com comprovante de Pix. Boa, Ana. Então é isso, encerramos aqui mais um episódio do Midcast Política. Muito obrigado a todos que acompanharam. Lembrando que até o dia 30 de junho, para você que ainda está escutando dentro do mês de junho, você pode contribuir na chave podcastmedia@gmail.com para batermos a segunda meta do mês de junho, para termos 2 episódios extras em julho. Um já está garantido. E sabe o que dá para fazer ainda também? Pedir voto em trânsito. Você que está estará fora do seu domicílio eleitoral e está nos ouvindo até agora, peça o voto em trânsito. Você vai votar em cidades de mais de 100 mil habitantes ou na capital do estado, onde você estiver, porque nós vamos manter lá no alto essa energia gostosa, essa porcentagem altíssima que o Luiz Inácio tem. Lula agora está usando chapéu preto. Vocês viram isso? Maravilhoso. A gente tem que votar no Lula San Diego. Então, peça o seu voto em trânsito. Muito bem lembrado, Ana. Então é isso, gente. Fechamos aqui mais um episódio e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Adiós. Tchau, gente.